Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos dar sequência então na modelagem de projeto. E para que você possa desenvolver os projetos adequadamente é necessário você compreender alguns conceitos e avançar aí nas ferramentas que essa barra de ferramentas comum de primeiros passos não apresenta, tá bom? Então, o SketchUp ele permite que você gerencie entidades ou conjuntos, né, de entidades de três maneiras. É possível a gente trabalhar com grupos, é possível a gente trabalhar com componentes, que são cópias instanciadas, e é possível a gente trabalhar com camadas, né? Então nessa videoaula eu vou ensinar vocês como é que a gente cria grupos no SketchUp, que é uma tarefa super simples. Também no gerenciamento de entidades acaba sendo muito comum a gente ocultar alguma entidade que está atrapalhando você trabalhar numa outra peça e depois reexibir essas entidades que foram ocultadas, tá? Então essa videoaula também apresenta essa situação. E em relação às barras de ferramentas, até esse momento a gente só usou uma barra de ferramenta, que é a barra de ferramenta Primeiros Passos, né? E aí eu vou apresentar para vocês o atalho do menu Visualizar, que permite a gente acessar as barras de ferramentas, ou clique direito em qualquer barra de ferramenta, que vai surgir a lista de barras de ferramentas. E das várias barras que o SketchUp tem, a gente vai trabalhar nesse vídeo com um conjunto grande de ferramentas, porque ele tem uma ferramenta super importante que é chamada de ferramenta Sigami, né? E essa ferramenta ela é fundamental porque ela permite que você extrude formas ao longo de um caminho, né? No AutoCAD ou no Max, esse tipo de objeto é conhecido como loft, tá? Então todo objeto do tipo loft, que é uma forma extrudada ao longo de um caminho, que pode ser um caminho feito por linhas ou linhas e arcos ou por um círculo e assim por diante, essa ferramenta Sigami ela tem um roteiro, né, de utilização, que é sempre esse que está sendo exibido aí. Então primeiro a gente seleciona o caminho, ativa a ferramenta e depois a gente clica na forma que vai sofrer o loft ao longo desse caminho, que vai sofrer a extrusão ao longo desse caminho, tá? Essa videoaula também apresenta a ferramenta Rotar, né, com a sua sequência operacional, que é clicar no pivô, clicar no ângulo atual e clicar no ângulo final. E a gente vai ver também como que a gente move, né? Então seleciona as entidades, ponto inicial, ponto final. Essa é uma operação de move. E no SketchUp a opção, o comando de cópia, ele funciona também dentro da ferramenta mover. Basta você digitar Ctrl, teclar uma vez Ctrl a hora que você estiver movendo uma entidade, que ela vai ser copiada, né? Tem também outras ferramentas importantes de gerenciamento para visualização da modelagem que estão na ferramenta Zoom. Então vou apresentar para vocês nesse vídeo esses 4 conceitos, tá? Então o Zoom, a janela de Zoom, o Zoom anterior e o modelo centralizado que a gente já conhece, tá? Então essas são as ferramentas disponíveis nessa barra de ferramenta, que é o conjunto grande de ferramentas, tá? A videoaula é um pouco comprida porque ela tem todos esses conteúdos, né? Então tenha paciência aí de acompanhar as explicações para que você compreenda como é que funcionam essas ferramentas. Vamos lá então? Bora! Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai trabalhar com um conceito super importante no SketchUp, que é o conceito dos grupos, tá? Então para você compreender bem esse conceito, eu vou fazer um bloquinho aqui e vou fazer um bloquinho aqui do lado também, né? Pronto, temos aí 2 bloquinhos. Vou pegar esse bloco aqui, clique 3 vezes, né, para selecionar, e vou mover ele para cima do primeiro bloco, ó, e vou colar ele aqui na extremidade do primeiro bloco, né? O que o SketchUp acaba fazendo em situações como essa? Ele acaba grudando essas peças, né? Então o fato de eu ter movido esse bloco para cima do bloco da esquerda e ter colado esse bloco no bloco da esquerda faz com que no bloco da esquerda surjam essas arestas que originalmente ele não tinha, tá? Então isso acaba gerando um problema para a gente no SketchUp, porque imagina que a gente tem todo o nosso projeto modelado, né? Então você modelou a laje, as paredes com os vãos de portas e janelas e tal, e agora a gente vai colocar as janelas ou os batentes e as portas e assim por diante. Então quando eu movo esse bloco aqui para cima, se eu tentar separar um elemento do outro, ó, ele vai puxar, tá vendo? Ele vai criar uma situação de emendar uma coisa na outra. Então como é que a gente faz nesse programa no SketchUp para que isso não aconteça, né? Tem várias formas, mas a que a gente vai ver nesse momento é uma forma que chama grupo. Então o que a gente faz? Você terminou seu conjunto da alvenaria, né, com as lajes e tal, você seleciona todo ele, né, com triplo clique, dá um clique direito
e vem aqui nessa opção criar grupo, tá? Então manda criar um grupinho. Então agora repara, ó, se eu clico nessa face, ele vai pegar só ela, mas se eu clicar no grupo, ele vai pegar o grupo inteiro, tá? Se eu quiser editar um grupo, eu preciso clicar 2 vezes no grupo. Então um duplo clique no grupo faz com que ele mostre essa caixinha em volta do grupo, todo o restante da modelagem vai ficar esmaecido, né? Como que chamando a sua atenção só para o grupo que você está trabalhando. Para terminar a edição do grupo, né, se você quiser fazer alguma modificação e assim por diante, para terminar a edição é só clicar fora do grupo e está concluída aí a edição do grupo, tá? Então repara que se eu pegar essa caixinha agora, movê-la para cima da primeira caixinha, né? No momento que eu puxar ela para fora, ó, esses objetos não estão mais grudados, tá? Então, na medida em que a gente tem a nossa alvenaria modelada e a gente vai começar a criar os batentes e as janelas para completar os projetos, é muito importante que você trabalhe com esse conceito de grupo, tá? Então, basta selecionar, né, uma determinada volumetria, dar um clique direito nela e vir aqui nessa opção criar grupo e mandar criar o grupo, tá? Um clique já vai pegar o grupo inteiro, né? Você não precisa mais clicar 3 vezes para selecionar, um único clique será suficiente para selecionar o grupo. Tá joia? Então essa é a primeira coisa que a gente vai trabalhar hoje, que é esse conceito bastante simples aí da criação do grupo, que é capaz de fazer um agrupamento, né, dessas entidades, desse conjunto de superfícies e arestas que a gente tem aí no SketchUp. Tá bom? Uma vez compreendido esse conceito do grupo, né, eu vou criar uma situação de modelagem bastante simples aqui. Vamos criar uma caixinha de 2 por 2, simulando um projeto bem pequenininho, né, 0,15, vamos fazer a laje. Vamos pegar a ferramenta equidistância, puxar para dentro aqui 0,15 para criar as separações da parede. E vamos subir essa parede aqui 2,70, né, pé direito padrão 2,70, né. Ah, professor, mas 2 por 2 não é um ambiente muito pequeno? Pode ser um ambiente de lavabo, por exemplo, né? Vamos colocar então aqui uma situação de porta do lavabo, usando, né, a letra T para acessar a fita métrica. Vamos puxar então uma paredinha aqui 0,15 de boneca, uma porta estreitinha de lavabo, normalmente 0,70 costuma ser a porta, às vezes até 0,60 se for um apartamento pequeno, e aquela altura padrão, né, da porta de 2,10. Vamos colocar um retângulo aqui na posição da porta e vamos levar isso aqui lá para fora, clicando com a seta vermelha aqui numa linha do fundo para o SketchUp entender que a gente quer fazer esse vazamento, né? Feito isso, a gente vai em editar e exclui as guias, né, conforme a gente viu aí em sala de aula. Então, no momento que você estiver nesse pé, é nessa hora que você vai dar um clique triplo e que vai criar um grupo a partir dessa volumetria, porque quando a gente for colocar um batente aqui nessa posição, com a sua porta e companhia limitada, esse elemento de batente e porta não vai grudar, né, nesse elemento de alvenaria com vãos, tá bom? Então, feito isso, agora a gente vai para a criação desse elemento que é o batente. Tá? Para isso, a ferramenta que nós precisamos, ela não está aqui. Ela está em uma outra barra de ferramenta que não é essa barra de ferramenta, que se chama Primeiros Passos. No SketchUp, existem 2 formas da gente acessar as barras de ferramenta, né? Ou você vem visualizar barras de ferramentas, que é a primeira opção, e aí você acessa todas elas aqui, ó, a única que está ligada é a que chama-se Primeiros Passos, que é a que nós estamos vendo aqui em cima. Uma segunda forma de acessar a barra de ferramenta é dar um clique direito em cima de qualquer barra de ferramenta. Então, eu vou dar um clique direito aqui, ele já traz a lista de barras de ferramenta. Tá? Então agora vocês já não estão mais tão iniciantes, né, no SketchUp, a gente já fez alguns exercícios e tal, agora a gente vai trabalhar, imagina qual que o aluno cresce os olhos aqui, né, conjunto grande de ferramentas, né, quanto mais ferramenta melhor. Esse daqui é o conjunto grande de ferramentas, tá? Ele tem todas as ferramentas que a gente utilizou, né, nessa barra Primeiros Passos, elas estão aqui também, e algumas outras bem interessantes que a gente vai ver hoje. Eu vou até fechar Primeiros Passos e vou deixar o conjunto grande de ferramentas fixado aqui na área esquerda da tela, né? A ferramenta que eu vou ensinar vocês a usar é essa ferramentazinha aqui que se chama Siga-me. Tá? Como é que funciona essa ferramenta Siga-me? Essa ferramenta é super interessante. Então vamos começar fazendo uma linha que sobe, que desvia um pouco, que vai para lá, que vem no eixo vermelho,
que vem no eixo verde, desce no eixo azul, vamos ver até um determinado alinhamento, depois move para a esquerda e vem aqui mais um pouquinho. Então vamos olhar no espaço aí o que está acontecendo. Criei uma linha, né, que faz essa bagunça toda aí. E eu vou criar aqui uma forma que vai seguir essa linha, tá bom? Então como é que funciona essa ferramenta, que é a ferramenta Siga-me? Nós precisamos selecionar, vou fazer uma janela de seleção da direita para a esquerda, uma janela cortou-pegou. A gente seleciona o caminho, aí a gente clica na ferramenta Siga-me e a gente clica na forma. E aí o SketchUp vai fazer o quê? Ele vai fazer com que essa forma siga esse caminho que a gente pré-determinou, né? O resultado dessa ferramenta é um resultado espetacular. E essa acaba sendo a ferramenta mais fácil para a gente trabalhar com batente. Tá? Então a gente vai fazer um batente aqui para colocar nessa porta, né? Usando essa ferramenta. Então ó, vamos pegar a ferramenta linhas aqui. Vamos subir uma linha no eixo azul de 2,10. Vamos puxar aqui no eixo vermelho 0,9 e vamos descer 2,10. Né? Então esse daqui é o caminho aonde a gente vai fazer correr esse perfil que é a seção transversal do batente. Então agora nós precisamos criar a seção transversal do batente. Então vamos adotar aí um batente padrão 0,15, 0,045, 0,12. Vamos entrar aqui 1 centímetro, 3 centímetros que é o dentinho aí da espessura da porta e vamos fechar. Vamos fechar aí essa forma. Ó, tá vendo? Então a gente tem uma forma e a gente tem um caminho. E agora a gente vai usar a ferramenta Siga-me. Então com a ferramenta de seleção, nós selecionamos o caminho, clicamos no Siga-me e clicamos na forma. Ó, e o SketchUp vai fazer isso, tá vendo? Ele criou a forma do batente, já tem o requadro da porta ali, né? Nessa posição, tá joia? Feito isso, né? Essa é a nossa volumetria, ela tá pronta. Vamos dar um clique triplo nela, vamos dar um clique direito e vamos criar um grupo, tá? Da mesma forma que a gente criou o grupo da alvenaria, nós criaremos o grupo do batente. Por que que é interessante a gente criar um grupo do batente? Porque agora a gente vai fazer a porta aqui e a gente não quer que a porta fique grudada no batente, né? Então vamos pegar o R, ferramenta de retângulo, vamos criar o retângulo aqui no chão, ó, nosso retângulo da porta, né? Então uma vez criado o retângulo da porta, a gente vai usar a letra P, que é o atalho do push-pull, né? Empurrar, puxar, e vamos empurrar, puxar a porta até aqui, né? Na altura dela. Então, feito isso, a gente dá um clique triplo na porta, para quê? Para selecionar a porta inteira, né? Seleciona a face lá de trás também, né? E selecionada a porta, a gente vai dar um clique triplo, então, clique direito e vamos criar um grupo. Então, agora nós temos um grupo da alvenaria, nós temos um grupo do batente e nós temos um grupo da porta, tá? Feito isso, vamos então rotacionar essa porta, né? Para a gente poder abri-la. Para isso, a gente vai usar essa ferramenta rotar. Tá? A ferramenta rotar, ela permite a gente trabalhar com rotações no Sketch. Então a gente vai fazer o quê? O primeiro clique é sempre no ponto que será rotacionado. Tá? Se você precisar rotar num eixo diferente, você simplesmente usa a flechinha. Então, ó, flechinha para a esquerda no teclado, gira o transferidor. Flechinha para a direita no teclado, gira o transferidor. Flechinha para cima no teclado, gira o transferidor. Então, antes mesmo de eu clicar nesse ponto, eu só posicionei o meu mouse ali, né, o cursor, a gente pode dar uma flechinha para a esquerda, para a direita ou para cima, para direcionar o sentido, né? O plano que vai ser usado para fazer essa rotação. Então, o primeiro clique é o ponto onde a gente vai girar, é o pivô do giro. O segundo clique é a situação atual. E o terceiro clique é a nossa situação final, né? Então, aí está rotacionada então, a nossa porta, né? Com base naquele primeiro ponto. Você pode deixá-la um pouquinho menos aberta, né? Então, lembra, né? Primeiro clique, segundo clique, onde está, terceiro clique, aonde vai, tá bom? Essa é a dinâmica que a gente usa aí. Então, feito isso, agora a gente vai pegar esse conjunto, né, de porta e de batente e vamos rotacionar ele, porque ele vai ter que virar para dentro, né? Então, vamos rotar esse conjunto, primeiro clique, onde está e para onde que vai. Ó, pronto, fizemos a rotação,
né? Agora a gente vai mover. Então a gente usa a letra M, né? Ferramenta Move no Sketch. Vamos mover então esse nosso conjunto de batente daqui para lá. Tá? Tem uma operação que eu fiz de propósito aqui para mostrar para vocês, uma outra ferramenta importante que vale a pena vocês conhecerem. Você vai entender agora. Eu fiz a porta um pouquinho maior, tá vendo? Ai meu Deus, e agora, né? Como é que eu vou fazer? A porta está maior do que o vão. Eu fiz a porta com 90, mas o vão é de 70. Então, e agora? Como é que eu faço? Né? A parede vai atrapalhar a gente a editar esse conjunto, tá? Então, eu vou dar um clique aqui nesse grupo da parede, vou dar um clique direito e vou ocultar essa geometria da parede. Pronto, ocultamos a geometria. A gente não apagou ela, tá? Ela simplesmente está oculta. Se a gente vem aqui em editar, reexibir, a gente consegue reexibir tudo e a nossa alvenaria vai voltar, tá? Então vou pegar a alvenaria, vou dar um clique direito e vou ocultar. Também é possível bloquear a edição da alvenaria, tá? Mas ocultar ela é melhor. Preciso editar esse bloco então para deixar ele 20 centímetros mais curto. Vamos clicar 2 vezes no grupo para o SketchUp abrir o grupo, né? E vamos fazer uma janela de seleção de todo esse conjunto aqui. Feita a janela, a gente vai usar a ferramenta Mover e vai puxar isso para cá nessa direção e nós vamos digitar 0,2 e dar um Enter. Pronto, o SketchUp diminuiu 20 centímetros. Clica fora do grupo para terminar a edição do grupo. Da mesma forma, vamos clicar 2 vezes para abrir o grupo da porta, fazer a janela de seleção, da esquerda para a direita, pega tudo que está inteiro dentro, né? E vamos mover, ferramenta M, Move, isso aqui nessa direção, digitando 0,2, Enter. Né? Pronto, acertamos, já adequamos o tamanho da porta, né? Quando nós reexibirmos aí a alvenaria, ó, editar, reexibir, tudo, você já tem a sua alvenaria com seu conjunto, né, de porta e de batente. Tá bom? A vantagem disso aqui ser grupo é que o batente não está grudado na parede, né? Então você pode selecionar o batente, você pode pressionar Shift para adicionar a seleção e pegar a porta, né? Por isso que eu comentei com vocês no vídeo anterior e um pouco antes desse, sempre prestar atenção nessa barra aqui, que é a barra de status, que apresenta outras informações sobre o comando que está sendo executado. Quando a gente pega esse comando que é o selecionar, olha o que ele fala aqui, selecione objetos, pressione Shift para ampliar a seleção. Né? Então, se eu peguei o batente e eu quero pegar a porta também, eu vou manter a tecla Shift pressionada, aparece aquele sinalzinho de mais e menos do lado do cursor, eu dou uma clicadinha na porta, ó, ele pegou a porta também. Tá bom? Então, o fato dessa geometria serem grupos, né, permite fazer com que no SketchUp essas peças possam ser movidas. Tá? Se nós não tivéssemos agrupado a alvenaria, conjunto de batente, conjunto de porta, tudo isso estaria grudado. E na hora de tentar puxar o batente para fora, a alvenaria viria junto com o batente. Tá bom, gente? Então, se precisar editar um grupo, clica 2 vezes no grupo, né? Faz a seleção do que você tiver que selecionar, por exemplo, a parede. Sei lá, vamos clicar 2 vezes aqui no grupo, fazer a seleção da parede aqui do fundo, ó, e fazer esse ambiente crescer 1 metro para lá. Então pega a ferramenta Mover e manda isso aqui para lá, Enter, né? Quer pegar as paredes do lado? Pega as paredes do lado, faz a janela de seleção, pega a ferramenta de Mover com a letra M e move isso aqui para lá, no eixo vermelho, Enter. Pronto, o ambiente acabou de crescer, né? 1 metro. Ah, meu Deus, nós levamos a linha sem querer. Não tem problema. Faz a janela da esquerda para a direita, né? Pega tudo que está inteiro dentro. Aquela aresta vai ser pega, ó, ela está azul, né? Faz a operação de mover. E vamos mover isso desse ponto para cá. Enter. Pronto. Está movido aí para a opção, né? Para a localização correta. Tá bom, gente? Então, o princípio de trabalhar com grupo é super simples, né? Você estrutura uma geometria, qualquer que seja ela, uma porta, um batente, né? E terminada essa geometria, você seleciona ela com clique triplo, dá um clique direito e manda criar o grupo, tá bom? No caso do batente, né, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o caminho, sempre no eixo azul, dando 2,10. No eixo vermelho ou no eixo verde, aí vai depender, né, da orientação da porta ou da largura dela. Então, no caso aqui seria 0,70, porque eu estou usando 0,70 no lavabo.
e vamos descer 2,10. Tá? Nas medidas do batente, né? Vocês trabalham essas medidas todas aí no AutoCAD, mas eu costumo usar de padrão 0,15, 0,045, né? 0,12, 0,1 aqui para dentro, 0,01, perdão, 1 centímetro, né? Vindo aqui para frente 0,03, que é o encaixe do dente da porta, e fechando então essa forma, né? Lembre-se que a ferramenta, né, Siga-me, está aqui no conjunto grande de ferramentas que foi exibido com clique direito em cima de qualquer barra de ferramenta ou visualizar barras de ferramenta. Seleciona o caminho, clica em Siga-me, clica na forma, está feito o batente. Terminou a criação da modelagem? Clica 3 vezes, clique direito, criar grupo e cria-se o grupo do batente. Tá joia, gente? Então, esses são os dois conceitos aí que a gente vai usar hoje, né? A diferença de uma situação dessa para uma situação de janela é que no caso da situação de janela, vou fazer uma janela com 90 de altura, 1,40 aqui de largura, 0,90 de altura e vamos fechar. No caso da janela, o que acontece? A janela ela vai trabalhar com um caminho que é um caminho fechado. Então vou pegar essa superfície aqui que o SketchUp criou, vou deletar, né? E a gente vai colocar então aqui o retângulozinho, né, desse perfil aí da janela. Então vamos puxar aqui 0,15 e vamos dar uma espessurazinha de 0,03, né? E puxar lá para dentro de novo. Tá vendo? Então como é que a gente faz? A gente pega o caminho, todo o caminho, tá? Cuidado que você tem que pegar esse pedacinho aqui também, né? Então vamos selecionar todo o caminho. Depois clica no Siga-me, depois clica na forma e ele vai fazer o caminhozinho da janela, né? Vamos clicar 3 vezes aqui, criar um grupo. Então isso aqui é um grupo e agora nós vamos trabalhar o conjunto aqui de dentro. Então como é que a gente trabalha o conjunto aqui de dentro? Vamos criar um retângulo. Vamos até, deixa eu ver, até o ponto mediano aqui do grupo, né? Então está criado aí um retângulo. Vamos usar a ferramenta de equidistância, né, o offset do SketchUp. Vamos jogar aqui para dentro 0,05, pronto, ó, 5 centímetros para dentro, né? Então aqui a gente tem aqui a pele do que vai ser, né, a folha da janela. Vamos pegar essa superfície, dar um empurrar, puxar nela e levar ela lá para dentro, né, uma dada medida aí, por exemplo, 0,05. Então agora a gente tem uma folhinha de janela, né? Clica 3 vezes, porque você terminou a modelagem dessa peça, dá um clique direito e cria um grupo, né? Então está criado um grupo dela e aí a gente finaliza criando um retângulo aqui do centro, ó, né? Ponto mediano até o ponto mediano aqui de cima. Então essa é só uma única face que será o vidro, né? Então esse conjunto de janela mais o vidro, o que a gente faz? A gente dá um clique direito e a gente cria um grupo, né? Feito isso, a gente pode até levá-la um pouquinho, de repente até para o meio do vão, se você quiser, né? Usando a ferramenta mover, puxar ela mais ou menos aqui para o ponto mediano, para não ficar encostada nem dentro nem fora, né? E aí prestando atenção mais uma vez aqui na barra de status, né? Você pode observar que ele está colocando aqui na ferramenta mover, ó, selecione 2 pontos para mover. Ctrl, ativar ou desativar a cópia. Então, se eu clicar aqui e apertar o Ctrl, ó, ele vai estar trabalhando uma cópia, né, dessa geometria que eu posso colocar ali na outra posição, né? E aí eu posso usar a ferramenta rotar ou uma ferramenta de sobreposição, né? Eu posso também, de repente, trabalhar a sobreposição de uma folha de janela com a outra, né, permitindo, então, que uma folha corra para dentro da outra, né, ou que a folha da frente corra aqui, né, para a lateral. E aí você tem uma janela de sobreposição, né, que funciona como uma janela de correr. Aí depois a gente coloca vidro em uma, coloca veneziana na outra, né. Se for uma janela de apartamento, serão 3 folhas como essa, né, 2 são venezianas para fechar completamente a luz e uma delas é vidro, né. Então aí você já precisa começar a prestar um pouco mais de atenção nessas particularidades, né, construtivas que a gente tem em portas, que a gente tem em batentes, janelas, sistemas, né,
de esquadrias de modo geral. Tá joia? Então, nossa aula de hoje é isso, né? Como exibir as barras de ferramenta, que você pode observar. Clique direito ou visualizar barras de ferramentas. Nós utilizamos o conjunto grande de ferramentas, porque ele disponibiliza a ferramenta Siga-me, que é usada para criar o batente ou o contorno da janela, né? Ou o contorno da folha da janela. Né? Na sequência a gente vai ver como que aplica materiais. As ferramentas que nós utilizamos anteriormente estão todas aqui, ó. Seleção, barra de espaço, né? A borracha, que é acessada com a letra E, de Erase, né? A ferramenta linha, que a gente acessa aí com a letra L, a ferramenta formas na modalidade do retângulo, que a gente acessa com a letra R, né? O empurrar, puxar, que é o press pull, a gente usa o atalho P, o rotar, que você pode usar o atalho Q, Q de queijo, mover, que é o atalho M, né? Tape measure, que é a fita métrica, é o atalho T, né? Aqui você tem também a opção de cotas, que também não tem naquela outra barra. Se de repente você quiser tirar uma medida, né, daqui até aqui, é bacana você contar aí com essa opção de cotas, porque ele vai colocar um elemento de cota lá para você, e depois você só pega esse elemento e deleta, tá? Que mais? A ferramenta Orbit, né, que a gente trabalha aí o orbitar, panorâmica, né, letra H de hand, O de orbit, letra H de hand em inglês, que é a mãozinha, que é a panorâmica, né, para a gente mover aí o observador, o Z de zoom, e aqui tem um zoom de janela, que não tem na barra de ferramenta primeiros passos. Essa janela de zoom ela é bem interessante, às vezes você quer olhar um detalhezinho aqui, e aí você pega a janela de zoom e dá, né, clicando e arrastando, e ele te leva para aquela área de zoom. E aí tem o zoom anterior aqui, ó, que permite você voltar para o zoom que você estava, né? Então você usa a janela, vai lá, confere um detalhe, vem no zoom anterior aqui e volta para o zoom que você estava, né? E o modelo centralizado que vai deixar tudo que está modelado com o maior tamanho possível na tela, dependendo do teu ângulo de visão, né? Então, se eu estou olhando mais de cima, dou um modelo centralizado, ele vai usar quase colar lá em cima aqui, quase colar aqui embaixo aqui. Se eu dar uma girada mais assim, tiver mais horizontal do que vertical o desenho, usar o modelo centralizado, ele vai quase que colar à esquerda, quase que colar à direita, né? Então, meu Deus, perdi meu desenho, onde é que foi parar a minha modelagem? Use o modelo centralizado que ele vai fazer você se encontrar aí em relação ao seu modelo. Beleza, pessoal? Então, a título de revisão, né, o que a gente viu nessa aula, grupos, como ocultar e reexibir entidades, que vai facilitar como é que a gente exibe as barras de ferramentas, quais são as ferramentas novas que a gente tem aí nessa barra que é denominada conjunto grande de ferramentas, como é que funciona essa ferramenta Siga-me, qual que é o processo, né? Clica no caminho, clica no Siga-me, clica na forma. A ferramenta rotar, clica no pivô, ângulo atual, ângulo final. Lembra que você pode usar as flechinhas, né? Para cima, flecha para a esquerda ou flecha para a direita, para direcionar aí o teu transferidor e escolher um eixo para ele. A ferramenta de mover, que a gente faz a seleção, clica no ponto inicial ou no ponto final, e teclando Ctrl a gente ativa a operação de cópia, né? E essas outras ferramentas de zoom, o zoom convencional que todo mundo já conhecia, a janela de zoom que não está acessível na barra de primeiros passos, mas que faz parte do conjunto grande de ferramentas, e o zoom anterior também, que é bastante útil quando a gente está trabalhando com modelagem de projeto, né? Além disso, o modelo centralizado, que vocês já conhecem dos vídeos anteriores. Tá joia? É isso por hoje, gente. Um grande abraço. Tchau, tchau.